Segundo Samuel, capítulo 18, de 1 a 18. Veja então, irmãos, o que Deus nos fala em sua palavra acerca de Davi e a sua batalha contra Absalão que se levantara contra ele. O texto diz assim: contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos prestes socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem ao rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu, quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o? Por que logo não feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guarda-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e todo o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho, para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus santo e bendito, Pai poderoso, a tua palavra foi lida e o Senhor falou. Ajuda-nos agora, por meio do teu Santo Espírito, a expor a tua palavra com fidelidade, ó Deus, e sinceridade, ó Pai.
e abençoa-nos ao ouvir a tua palavra, para que nos submetamos ao Cristo, que é o Rei eterno e bendito, e que não nos revoltemos contra ele, ó Deus, porque todos aqueles que o fizerem, por ele mesmo serão destruídos, ó Pai. O fim deles é trágico. Ó Pai, livra-nos, ó Deus, de nos levantarmos contra o teu Filho. Guarda o nosso coração, nós te pedimos. Abençoa-nos por meio da exposição, a pregação da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, Absalão tinha se levantado contra o seu pai, como nós temos visto. E agora ele reúne um vasto exército sobre o seu comando, tendo-se Absalão esquecido da aliança de fidelidade de Deus com Davi, achando que Deus não poderia salvar a Davi, seu pai, embora este mesmo Deus houvesse entrado em aliança com Davi. Absalão estava longe de Deus. Absalão não se lembrava da promessa de Deus ao seu pai e não temia a Deus. E por consequência, ao ungido de Deus, o seu próprio pai. Absalão, como vimos na pregação passada, colocou Amasa sobre seu exército, um membro mais jovem da família de Joabe, de quem Absalão era também parente. Joabe, que era sobrinho de Davi e primo de Absalão. Joabe tinha este outro parente chamado Amasa, e ele a princípio era jovem, ele não tinha experiência de guerra. Por que nós podemos considerar isso? Porque o nome de Amasa só aparece agora. Não é alguém no relato, na narrativa, que está sempre em vista, como estavam Uzai, como estava o outro comandante que era de Davi e passou para o lado de Absalão, que é Aitofel. Esses eram grandes conselheiros, esses conheciam a batalha, mas este agora, que é nos introduzido, Amasa, ele provavelmente era alguém inexperiente, e é ele que está agora comandando o exército de Absalão. Irmãos, o capítulo 18 começa com a descrição da organização de Davi para confrontar o exército de Absalão, comandado por este Amasa, este jovem Amasa. Mas ainda mais, nesse capítulo 18, no texto que lemos, a habilidade literária do autor é reconhecida em apresentar ironicamente a tragédia da vida de Absalão através das lentes de sua morte. Veja como é trágica a vida e o fim, mais ainda, de Absalão. Absalão nasceu como um herdeiro real, um herdeiro da aliança de Deus com a casa de Davi, mas buscando a sua própria glória, ao invés de honra, recebeu vergonha, como nós vemos o final de sua vida, vergonhosa. Segundo, Absalão, de fato, era a quem devia prestar fidelidade ao seu pai, como filho, e fora infiel a ele. Mas Deus fora fiel a Davi, destruindo Absalão. Então aqui a tragédia, a ironia, porque Absalão, como um filho rebelde, se opôs infielmente a seu pai, mas o Deus fiel destruiu o infiel Absalão. Por fim, Absalão depositou sua vida no seu braço, na sua carne, a sua confiança estava ali, nas maquinações do mal. Não confiou em Deus, não esperou em Deus, não se submeteu ao Senhor e à sua aliança com seu pai Davi. Por isso, como Paulo disse aos Efésios, não tendo esperança, morreu sem Deus no mundo. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele confiou na sua carne, no seu braço, e não confiou em Deus como fazia seu pai Davi. O fim dele foi um fim trágico, sem esperança nenhuma, porque estava alheio a Deus, sem Deus no mundo. Meus irmãos, vamos ver como se dá a morte de Absalão e o que esse texto tem a nos ensinar. Vamos ver o versículo 1. Olha aí comigo, na sua Bíblia. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Irmãos, o exército de Davi notoriamente já havia aumentado, desde que ele deixara Israel. Ele deixara, melhor, Jerusalém, melhor dizendo, a capital, quando ele tivera que fugir de Absalão,
com um pouco mais de 400 homens, que era o seu exército particular. Agora ele já pode dividir os homens em capitães de 1.000 e capitães de 100. Então o seu exército durante a sua fuga aumentara. Mas ainda assim é um exército diminuto comparado ao exército de Absalão. Tanto que o texto vai descrever o exército de Absalão como Israel. Então o povo que estava com Davi saiu contra Israel. A ideia de descrever o exército de Absalão como Israel mostra o tamanho do seu exército. Era todo Israel, todo o povo reunido contra o exército de Davi, que havia sim, aparentemente, pelo que diz o texto, havia crescido, mas não ao ponto de ser uma estratégia muito bem montada, vencer o exército em maior número de Absalão. Olha o versículo 2. Veja o que Davi, na sua estratégia, faz. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Então Davi divide o exército dele. E a estratégia é não atacar em bloco, sendo que o exército é menor, o de Davi, mas atacar por várias frontes, por várias frentes, para assim tentar ter vantagem sobre o exército maior de Absalão. E aí diz mais o texto, veja o que Davi diz aos seus comandantes, seus capitães. Eu também sairei convosco, disse o rei aos capitães e ao povo. Eu vou com vocês, eu vou para a batalha. E veja o que o povo responde a ele. Vamos ler 3 e 4 juntos? Leiamos. Respondeu, porém, o povo, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que levaste de nós forra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será. Tornou-lhes Davi, o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta e todo o povo. Então Davi diz, eu irei convosco, eu irei com vocês à batalha. E o povo responde, não, tu não irás conosco. Porque se acontecer algo contigo, nós estamos perdidos. Você, ó rei Davi, é o estrategista. Você é aquele que comanda, que dá as ordens, que pensa a batalha. Se algo acontecer conosco, não importa, daí a ideia. Se nós tivermos que fugir, poucos se importarão conosco. E ainda que muitos de nós venham a morrer, tu vale mais do que nós. E aí é um ponto importante. Diz assim, tu não irás conosco, mas nos ajudarás da cidade. Com a sua estratégia, com as suas ordens vindas da cidade, você nos ajudará, ó rei. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui já nos leva para a primeira aplicação aqui. Lembra que Davi é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Mas Cristo é incomparavelmente, irmãos, superior a Davi. Os cristãos podem ter certeza, assim como os soldados de Davi esperavam a ajuda de Davi com suas ordens vindas da cidade, os cristãos podem ter certeza de que recebem ajuda incomparável de Jesus Cristo ressurreto e assentado no seu trono de glória no céu. Jesus não apenas possui recursos inestimáveis e o ministério do Santo Espírito, e ainda mais, e os seus servos, os anjos, para o benefício do seu povo, com o qual esse mesmo Jesus do céu, não de uma cidade como Davi, mas do céu envia auxílio a todo aquele que está na batalha, a todo aquele que está na luta, a todo aquele que luta contra o seu pecado, que quer resistir a Satanás. Este homem pode clamar a Cristo, que do céu, o Rei eterno, o Filho de Davi eterno, o enviará socorro, por poder do Espírito. Os seus anjos lhe guardarão o povo do Senhor, a cada um de nós, pelo comando de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, sim, quando nós nos sentimos fracos e em guerra, devemos lembrar do que Paulo nos ensina. Ele diz assim, quem condenará os eleitos de Deus? Cristo Jesus é quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o Pai, e intercede por nós.
e nos presta auxílio lá do alto. E Paulo vai mais. Ele diz que se alguém for ferido na batalha, na guerra espiritual, Paulo diz que nós podemos e devemos interceder diante dos céus, na pessoa de Jesus Cristo, e Deus o Pai nos ouvirá e nos socorrerá com poder e com graça. Irmãos, não é diferente o que diz o apóstolo João. O apóstolo João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Na batalha, eu vos escrevo as instruções bíblicas para que vocês não pequem enquanto lutam espiritualmente. Mas, todavia, se alguém pecar, se um de vós cair na batalha, saiba que tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e de lá ele socorre, ele envia auxílio. Irmãos, nós não estamos sozinhos na batalha. Nós temos o nosso Rei, que luta a guerra por nós, que tem poder para nos socorrer, que tem poder para nos amparar, que tem poder e graça para nos socorrer no momento oportuno. Portanto, nós podemos e devemos recorrer ao Senhor Jesus em oração, quando nós nos sentimos afligidos, pressionados, oprimidos por uma tentação. Você deve dobrar os seus joelhos em sua casa, onde você estiver. Busque ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, compadeça-te de mim, venha ao meu socorro, me dê de sua graça e poder para resistir à tentação. Assim como os homens de Davi, como dissemos, esperavam em Davi o amparo e o socorro lá da cidade, assim nós esperamos em Cristo, superior a Davi, superior a todos, o socorro dos céus, quando nós o buscamos em oração. Ele certamente nos socorrerá. Ele tem tudo à sua disposição, as bênçãos intermináveis para nos ajudar quando em tentação. Vamos mais, versículo número 5, olha só: deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, os capitães do seu exército, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Irmãos, eis aqui algo que denota uma falha do rei Davi. O rei Davi era um crente, mas como eu e você era um homem falho. E nós devemos aprender com as falhas dos homens de Deus narrados na Bíblia. Aqui diz que Davi disse aos seus capitães: tratai com brandura o jovem Absalão. Irmão, jovem aqui carrega a ideia de alguém que age com uma indiscrição juvenil. Ou, em outras palavras, alguém que não sabe o que está fazendo por ser jovem. Então a ideia de Davi aos seus capitães é: olha, tragam ele vivo, não o firam, não o matem, ele é apenas um jovem, ele não sabe o que está fazendo. Davi, assim, mais uma vez demonstra falha em reconhecer a responsabilidade de seus filhos. Aliás, quando o exército de Davi derrotar Israel e também matando Absalão, retornar Davi e ver Davi lamentando o filho morto, os próprios comandantes de Davi vão, de fato, exortá-lo e corrigi-lo, dizendo assim: tu choras pelo teu filho, que queria te matar, mas não lamenta por nós que lutamos ao teu lado, nós que te defendemos a honra. Então Davi era digno de repreensão ali, porque não reconhecia, teimava em reconhecer as falhas de seus filhos. Isso não é aqui agora do texto. Lembram-se de Aminon? Lembram-se de como Davi demorava para reconhecer falhas? Irmãos, a juventude não é desculpa para pecado, irmãos e jovens queridos. A juventude não é desculpa para pecar. Os filhos de Eli, Ófine e Finéias, narrados no primeiro livro de Samuel, eram jovens e Deus os matou. Eles eram jovens, mas Deus não os poupou por conta do seu pecado. Há uma história na Bíblia do profeta Eliseu com os rapazinhos que o seguem lá em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. O profeta Eliseu está passando por uma região e os jovenzinhos
de uma cidade de israelitas saiam em encalço dele, zombando dele. Lembra-se do texto? Vocês se lembram? Diz lá, eles dizem assim, sobe calvo, né? Alguém poderia ter zombado de mim assim, né? Sobe calvo. Mas no caso do profeta Eliseu, esta calvície, a princípio, era o tosar do cabelo como um símbolo de dedicação a Deus, como um símbolo de consagração. Então os rapazinhos daquela cidade israelita zombavam do profeta de Deus, zombando da consagração dele. A Bíblia diz que eram jovenzinhos. Alguns teólogos dizem que eles tinham entre 13 e 14 anos. Nessa faixa etária. E eles zombavam do nome de Deus. A Bíblia diz que Eliseu se voltou a eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. A Bíblia diz que ursas saíram de trás de uma ramagem, de uma folhagem, e voaram dos meninos e estraçalharam eles todos. Porque eles zombavam dos profetas. Eram jovenzinhos. Tinham 12, 13, 11 anos. E Deus não os poupou. Cuidado com essa ideia, jovem, que eu e você podemos fazer tudo. Porque estamos na flor da juventude, na flor da idade. E o que fizermos não terá implicações agora. Cuidado com essa ideia. Há muitos jovens que fizeram coisas erradas, há muitas pessoas adultas hoje que fizeram coisas terríveis com os jovens que trazem marca até hoje. Quando lhes é permitido, pela graça divina, levar as marcas. Quando os pecados não os destrói antes disso. Portanto, cuidado. Davi demorou para entender isso. Davi não quis entender isso. É uma falha do homem de Deus aqui. Ele é jovem. Ele não sabe o que faz. Mas Deus matou Absalão. Mesmo a sua juventude, Deus não poupou. Então, cuidado com isso. Vamos lá? Olha só o versículo de número 6. Saiu, pois, o povo ao campo e a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. O bosque de Efraim, meus irmãos, era um bosque muito arborizado. Havia muitas árvores neste, obviamente, bosque. Isso é importante para o texto. A batalha ter sido ali, um lugar estrategicamente escolhido por Davi, é muito importante. Olha só o que diz o texto, continuando a leitura do texto. Olha o versículo 7. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com perda de 20 mil homens, porque ali se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque, lembra, de Efraim, naquele dia consumiu mais gente do que a espada. A ideia é, o bosque foi o motivo da morte de mais homens do que a espada. A ideia é a seguinte, por que Davi escolhe esse lugar? Bosque de Efraim, esse lugar cheio de árvores. Para confundir os homens de Absalão, para separá-los. Você lutar em campo aberto é uma coisa, é uma estratégia, você luta com o exército como um bloco. Mas você lutar num bosque, as árvores não permitem estratégia, você se separa. Então Davi, estrategicamente, colocou a batalha, levou a batalha para o bosque, porque ele sabia que em número menor, ele não resistiria em campo aberto. Ele precisava de uma vantagem, e as árvores daquele bosque eram a vantagem. Por isso o texto diz, e o bosque naquele dia matou mais homens do que a espada. Meus irmãos, algumas coisas importantes aqui, preciosas. Primeira, é que a estratégia de Davi se provou vencedora. Assim como seus homens saíram vitoriosos por obedecerem ao seu comando, foi Davi que ordenou que a batalha se desse ali, ele que preparou as tropas. E a voz de Davi, o comando dele, fez com que os seus homens se saíssem vencedores. Irmãos, lembra que Davi é um tipo de Cristo. Se nós queremos sair vencedores das batalhas diárias, das lidas da nossa vida, nós devemos ouvir a instrução, a palavra do nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. Nós devemos nos colocar debaixo da palavra dele. Esta é, de fato, a palavra que nos faz triunfantes. É a palavra de Cristo, nos ensinando como agir, quando agir, o que não fazer, o que fazer. É esta vez, essa palavra, que nós somos guardados do mal, que nossa vida é livre de grande mancha e vergonha, e de um fim trágico. É obedecer ao comandante, a sua palavra, os seus mandamentos. Os seus mandamentos são vida.
Os seus mandamentos são vida. Quem obedece os mandamentos tem vida. Quem honra a autoridade de Deus, das autoridades é a maior, a suprema, prolongará a sua vida. É um mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, representando ali a autoridade, das quais Deus é maior, para que te prolongue os dias na face da terra que Deus te dá. Ou seja, quando nós honramos as autoridades, quando nós submetemos as autoridades, nós vivemos mais e melhor. E se Deus é das autoridades a maior autoridade, seu Filho Jesus, o Rei, quanto mais nós viveremos hoje e eternamente, se nos submetemos à sua palavra. Em Apocalipse, Jesus fala à igreja da Laodiceia. Jesus envia uma palavra à igreja de Laodiceia, uma das igrejas da Ásia Menor. E essa igreja está em grande tribulação, está em grande provação, em grande batalha. Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque guardaste a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei na hora da tribulação. Veja, é pela palavra de Cristo que nós somos preservados na batalha. É pela palavra de... Irmãos, muitos têm caído nessa batalha, irmãos. Muitos, não são poucos os soldados que são feridos, com manchas que vão carregar a vida inteira. São adultérios que destroem casamentos. São roubos no trabalho que destrói a boa fama. É uma palavra mal colocada que destrói a autoridade e a pessoa não é mais confiável. Muitos têm caído na batalha do dia a dia. São muitos os feridos nela. Somente debaixo da palavra do comandante, que é Cristo, é que nós temos êxito e triunfo. Portanto, nós devemos orar: Senhor Deus, não permita jamais que nós saiamos debaixo da palavra de Cristo. Porque é pela palavra é que triunfamos. Lembra do que Deus diz aos jovens, por meio do apóstolo João: jovens, vocês têm vencido o maligno, o diabo, porque a palavra de Deus habita em vós. Porque vocês se submeteram à palavra de Deus, vocês têm vencido a Satanás, vocês têm vencido o diabo. Vamos mais, irmãos. Veja só, o povo de Davi vence Israel, os soldados de Absalão. A batalha ali, então, é de fato declarada como vitoriosa pelo povo que estava com Davi. E agora vamos ver o que acontece com Absalão. Olha aí o versículo 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, ou seja, deparou-se com eles. Entrando o mulo, assustado, né? A ideia de fuga. O mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho ali no bosque. Absalão, preso nesse carvalho pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Então imagina a situação: o exército de Absalão está sofrendo baixas, ele está perdendo a batalha. Absalão percebe isso e ele tenta fugir. No momento da fuga, ele se depara com o homem de Davi. Então ele certamente direciona o mulo para outro lugar, e o mulo entra para dentro do bosque. Nisso, um carvalho prende a cabeça de Absalão. Alguns historiadores, e não só historiadores, mas o Talmud, que eram os escritos sagrados dos judeus, a tradição judaica, diz que Absalão ficara preso pelos seus cabelos. Joséfo diz a mesma coisa. O texto não diz. O texto diz que ele teve a sua cabeça presa em um dos carvalhos do bosque. Não diz que foi pelo cabelo, mas era bem provável, lembram-se? Do cabelo de Absalão, como crescia. E é interessante, se for assim, a glória dele se tornou a sua ruína. Lembra como ele contava a vantagem do cabelo dele? Ele cortava o cabelo de ano em ano e pesava o cabelo, lembra? Era a glória dele. E a glória dele foi a perdição. Ele confiava nessas coisas, na carne, na sua beleza, na estética. E aquilo foi a perdição dele. Como um jovem que confia na sua beleza, que aproveita dela e devidamente, que flerta com o sexo oposto e então entra numa relação ilícita antes do casamento, contrai uma doença venérea e aquela glória
toda se transforma em vergonha. É assim que o pecado faz. É assim que o homem que confia nele mesmo acaba, em vergonha. E Absalão aqui diz o texto que ele ficou pendurado. Veja só a descrição. Diz aí, ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Meus irmãos, a ideia aqui é de enforcado, né? Mesmo que ele não tenha sido enforcado, porque quando Joabe volta, ele está vivo ainda. A ideia é de que a posição que ele está é a posição de um homem enforcado. Mas ainda mais, é a posição de um homem crucificado. Porque um homem crucificado, ele é levantado da terra. Ele está entre a terra e o céu, ok? A ideia é de que Absalão é um maldito. O autor está descrevendo a posição no qual ele ficara para nos lembrar que ele é um maldito de Deus, que aquele filho rebelde é maldito diante de Deus. Assim é todo filho rebelde, você sabia? Todo filho rebelde. Rebelde contra os seus pais, rebelde contra as autoridades. Sabe o que repousa sobre ele? Maldição. Deus odeia a rebeldia. Irmão, você tem uma coisa na Bíblia que Deus pune imediatamente, é rebeldia. É levante contra a autoridade. Você pode ver na Bíblia todos os casos de pessoas que se levantaram contra a autoridade. Injustamente se levantaram. Levante contra a autoridade que Deus estabeleceu. Todos eles foram abatidos imediatamente. A revolta de Datã, Coré, Abirão contra Moisés, que a terra abriu e os engoliu. Miriam, quando se levanta com seu irmão Arão contra Moisés, falando mal de Moisés, imediatamente o seu corpo é tomado por lepra. Imediatamente. Deus não suporta rebeldia contra a autoridade lícita. Porque, dizem os teólogos, porque este foi o primeiro pecado com que Deus teve que lidar no céu. Com o levante de Satanás contra a sua autoridade. Deus não suporta isso. Portanto, Deus não suporta filhos rebeldes. Eles estão debaixo da maldição de Deus, se não se arrependerem. Se se arrependerem pela graça, assim como nós, encontrarão vida. Ainda que tenham sido rebeldes, como nós fomos muitas vezes. Mas se nos arrependemos, teremos vida. Mas se continuarem rebeldes, certamente encontrarão a morte, debaixo de maldição divina. E aqui a ideia de Absalão, aqui pintado como pendurado entre a terra e o céu, é essa ideia. Ele é um maldito de Deus. E será destruído por isso. Receberá a paga da sua rebeldia. Olha só o que diz o texto. Ainda versículo 9. Indo Absalão montado no seu mulo, ficou preso entre os ramos espessos de um carvalho. E agora veja, e o mulo que ele montava passou adiante. Por que o autor, ele faz questão de falar do mulo? Não é assim, para nós pode ser uma coisa de só menos importância. Fala assim, mas aqui, olha, agora pouco importa o mulo. Vai para onde quiser, né, seu mulo. Para onde quiser, né? Por que o autor se importa? Porque o mulo era um símbolo de realeza. Só os filhos dos reis possuíam mulos. Em 2 Samuel 13, 29, nos diz lá que os filhos dos reis usavam, cada um tinha o seu mulo. Irmãos, ter um mulo era algo de ostentação. As pessoas comuns não tinham mulo, não tinha nada, andava a pé. Ter um mulo era uma vantagem, que só os reis tinham seus filhos. A ideia do mulo fugindo é que o reino passou de Absalão. Naquele momento ele vai perder o reino. A ideia do símbolo real indo-se dele, Diácono Felipe. Como ele quis usurpar o reino, Deus não permitiu e tirou o reino dele nessa figura do mulo fugindo de Absalão. E é interessante outra coisa aqui. Absalão tinha todas as vantagens. Isso aqui é muito importante. Absalão, Lucy querida, Rodrigo, Leda amada, Kelly, Bacharel Mateus, Presbítero Francisco. Absalão tinha todas as vantagens. Ele tinha mais facilidade de escapar porque estava montado no mulo. Ele tinha um povo inteiro como seu exército. Israel era o seu exército. Mesmo assim, porque ele se levantou contra Deus, de nada isso lhe serviu. Que vantagem um homem tem se Deus é o seu inimigo? Que vantagem nós temos?
se Deus se constituiu, por nossos pecados e rebeldia, o nosso inimigo. Você acha que você e eu estamos em vantagem? Ah, porque eu tenho muito dinheiro na conta. Ah, porque minha família mora num lugar muito seguro, um bairro muito seguro. Ah, porque eu tenho muita saúde. Meu histórico, meus diagnósticos, meu histórico de saúde, olha. Você acha mesmo, irmão, que isso é alguma vantagem quando nós estamos contra Deus, contra Cristo? Você acha mesmo que Cristo não pode fazer nada comigo e com você? Por mais vantagens que temos, vantagens que Ele mesmo nos deu, e portanto Ele mesmo pode nos tirar. Não há vantagem nenhuma quando se peca contra Deus. Pelo contrário, é uma grande desvantagem. Então não nos sintamos seguros, senão no arrependimento sincero e verdadeiro. E numa vida consagrada a Jesus Cristo, dependente dele. Senão apenas nisso. Porque não há vantagem nenhuma em outras coisas. Versículo 10. Vendo isto, um homem, que Absalão estava pendurado ali, fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber. Olha o que Joabe disse ao homem que lhe trouxera a mensagem. Viste-o, porque logo não o feriste ali derrubando por terra? Porque você não matou ele ali? E eu teria que te dar 10 moedas de prata e um cinto. Você sairia até ganhando. O homem respondeu a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata. Olha a diferença deste homem que está respondendo e o caráter de Joabe. Não estenderia, disse o homem a Joabe, a mão contra o filho do rei, pois nós bem ouvimos, que o rei te deu ordem a ti e aos demais capitães, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Irmãos, num texto que fala tanto de infidelidade, você vê um homem fiel aqui, fiel ao rei. O rei disse: não toque no meu filho, poupai-me o jovem, e não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou quebrar a ordem do rei. Então isso aqui mostra que dentro de um contexto infiel, Deus pode guardar e fazer homens fiéis. Nem tudo está perdido. No meio de tanta injustiça, no meio de tanta infidelidade, Roberto querido, Deus pode levantar homens em quem nós podemos confiar. Homens que honram o Rei Cristo Jesus. Esses homens, pela graça de Cristo poder, muito dificilmente nos desapontarão. Muito dificilmente. Porque Deus tem aprovado o caráter deles. Eles são fiéis ao Rei. E serão fiéis a nós também. Segundo a vontade do Rei para nós. Aqui você vê, no meio de tanta infidelidade, um homem fiel. Um homem fiel. E aí diz mais, olha o que ele diz a Joabe. Olha só, isso mostra muito do caráter de Joabe. Leiam comigo o versículo 13, por favor. Leiamos. Se eu tivesse... Perceberam aí, Emily, Jonathan, meu irmão Bruno, percebeu aí? A ideia é, se eu fizesse isso que você está falando, Joabe, se eu o matasse, isso certamente seria dito ao rei, e tu mesmo, Joabe, me condenaria lá. A ideia aqui que prova muito do caráter de Joabe, que diz uma coisa, mas na hora faria outra, e tem gente assim, né? Tem que pedir a Deus duas coisas, para você e eu não sermos assim, e para Deus nos livrar de pessoas assim, que gostam de nos colocar em algumas coisas, nos dão todo o apoio, mas quando nós desavisados nos metemos naquilo e voltamos com prejuízo, eles não querem saber de nada. Aí se vira você. Então muito cuidado nessa hora com quem nós ouvimos os homens, com que eles nos recomendam. É segundo a palavra de Cristo? Aqui no caso, é segundo a palavra de Davi? Não, não é. Davi não disse para matar o jovem Absalão. Pelo contrário, disse para poupá-lo. Eu não farei isso. Porque se eu fizesse, eu sei que você contraria o rei e tu mesmo me denunciarias. Irias contra mim. Aqui eis um homem que é guardado de problema. Um homem que dá ouvido à voz do rei. E não à voz de pessoas que estão contrárias ao rei. Então cuidado no seu trabalho. Quando o seu colega de trabalho sugerir uma coisa que a empresa não permite, que a firma não permite, cuidado, cuidado. Porque essa pessoa, se acontecer algo, vai ser a primeira a te acusar. E talvez com razão.
Porque você se meteu onde não deveria. Então cuidado com isso. Cuidado com as vozes às quais você dá atenção e ouve. Cuidado com elas. Ouça a voz de Cristo. Lembra? Do céu ele envia a sua voz. A palavra é que nos guia ao triunfo. Desce a voz de Cristo. Ali você estará guardado. Fora disso, é tropeço. É armadilha. Então cuidado. E aí veja. Versículo 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Ou seja, por que eu estou perdendo tempo com você aqui? Eu tenho que ir lá matar o tal de Absalão. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo. Ou seja, podendo Joabe poupá-lo no meio do carvalho. A ideia aqui do texto hebraico, tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração. Algumas traduções do texto dizem que Joabe se valeu de 3 clavas ao invés de dardos. E com elas bateu no coração de Absalão, até furar o peito, matando-o ali. Joabe está desobedecendo a Davi. E ele já fizera antes. Em outro, nós já vimos Joabe agindo traiçoeiramente. E a ideia de Joabe é preservar o lugar dele no trono. Quando ele mata Absalão contra a vontade de Davi, ele está pensando assim: eu tenho que matar o inimigo de Davi. Porque se Absalão reinar, eu estou fora da jogada, uma vez que eu me comprometi com Davi. Então esse homem tem que morrer. Não é por questão de ser justo ou não, embora fosse, porque Deus está por trás disso. Mas na cabeça de Joabe, ele só se preocupa com ele. É um projeto de poder dele. Tanto que nós vamos ver, posteriormente, se Deus permitir, que Deus vai acertar as contas com Joabe também, por meio dessa maneira traiçoeira de agir, não obediente de agir. Porque aqui está outro infiel, né? Se tinha um infiel lá, Absalão, aqui está outro, que não cumpriu com a palavra do rei e matou o seu filho, a quem o rei tinha pedido para que fosse, ou melhor, ordenado para que fosse poupado. Terminando, olha só o versículo de número 15. Cercaram depois a Absalão 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Sabe quando esses 2 verbos aparecem juntos no livro de 2 Samuel, ferir e matar? Acontece quando Absalão plana a morte de Aminon, o seu meu irmão que havia abusado de Tamar, lembra-se? Olha o que diz o texto. Absalão vai dizer aos servos dele, porque ele convida os irmãos para uma festa, entre os irmãos convidados está Aminon, e lá na festa Absalão dá ordem aos seus servos para matá-lo lá. Então, Absalão diz assim aos seus servos: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Então eu direi a vocês, firam Aminon e o matem. Os 2 verbos são encontrados agora novamente juntos, só que agora é na morte de Absalão. Diz aí o texto: cercaram no versículo 15 10 jovens que levavam as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Sabe o que significa, irmãos? Por que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo a mesma estrutura gramatical aqui no caso, com os 2 verbos que eram lá da morte de Aminon para esse relato? Porque ele está dizendo que aquilo que nós fazemos aos homens de mal, Deus fará com que recaia sobre a nossa cabeça. Do mesmo jeito que Absalão matou o seu irmão, ele seria morto. Lá no profeta menor, está escrito assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Agora veja o que o Senhor nos diz antes do seu dia de vingança. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Esse aqui é um princípio estabelecido pelo Deus que criou todas as coisas. Isso aqui não dá errado. Como tu fizeste, será feito contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Só há um jeito de quebrar esta verdade aqui. É o arrependimento em Jesus Cristo. Só há essa maneira. Só essa maneira. Porque o mal feito nosso caiu sobre a cabeça de Cristo. Então, crendo nele, nós somos libertos dessa máxima. Agora, fora isso,
nós podemos esperar acontecer isto mesmo conosco, quando nós agimos mal e não nos arrependemos. O nosso mal feito tornará sobre nós. E é disso que nos lembra aqui, desse princípio esse princípio é nos lembrado aqui na história de Absalão. Versículo 16, vamos lá? Então tocou Joabe a trombeta. Absalão está morto, o povo dele derrotado, e o povo de Davi voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Não precisava mais, eles estavam derrotados, e Absalão estava morto. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Irmãos, sem dúvida, Joabe considerava esse sepultamento próprio para Absalão. Absalão, é enterrado aqui como maldito. Aliás, em Deuteronômio 21 há uma lei para se enterrar o maldito, né? Ele será enterrado fora da cidade. Ele não dormirá com os pais. Lembram-se, quando os reis justos morriam, os reis de Israel e de Judá morriam, ele descansou com os seus pais. Havia um sepultamento digno do rei. Ele era sepultado junto às sepulturas dos reis antigos. Absalão não. Absalão é jogado numa cova, num bosque. E um montão de pedras sobre ele. Como o Deuteronômio dizia que os malditos deveriam ser enterrados. Meus irmãos, é interessante que há 2 homens nos profetas anteriores que são enterrados da mesma forma. O primeiro está no texto de Josué 7. É Acã. Lembra Acã que profanou as coisas lá? Quando Deus disse para não tocar nas coisas de Jericó? Então diz assim: e levantaram sobre ele, Acã, um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o seu furor e a sua ira. Por aquele lugar ainda se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então Acã, aquele rebelde de Josué 7, foi enterrado à semelhança de Absalão aqui. Mais ainda, irmãos, em Josué diz mais, que também o maldito foi enterrado da mesma forma. Olha só, ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Mesma forma, mesma estrutura aqui, mesma forma de sepultamento. E aqui, nesse último caso, Josué 8, é o rei de Ai, um dos inimigos de Israel, que é enterrado dessa mesma forma. Perceba comigo uma coisa importante, que nós caminhamos para o final aqui. Perceba só. Acã era um israelita. E ele desobedeceu a Deus e foi enterrado como maldito. O rei de Ai era um gentio, um não israelita. Ele foi contra o povo de Deus e morreu do mesmo jeito. Então tá vendo? Dentro do povo e fora do povo. Maldito é aquele que não permanece debaixo da lei. Tanto do povo quanto fora dele. Tanto na igreja quanto fora. Aliás, o profeta diz que o julgamento de Deus acontecerá primeiro na igreja. Começará pela igreja. Começai primeiro pelo meu povo. E é assim mesmo, não é? Tem que ser assim. Se nós não julgamos a nossa casa primeiro, por que nós vamos julgar? Se Deus é justo, ele não tem que começar o juízo sobre a sua casa, para depois julgar os de fora? Pois isso Deus fará. Então, lembre-se de novo, a única solução é beijar o filho. Lembra? Beijai o filho. Se você e eu estamos desobedecendo o filho, se há pecado em nossa vida não confessado, do qual nós não nos arrependemos, hoje o texto mais uma vez está dizendo, beijai o filho. Olha o fim de Absalão. Olha o que ele fez contra o filho de Deus, representado por Davi. Ele se levantou contra o filho de Deus, contra o ungido de Deus. Ele terminou desse jeito. Assim terminaram todos aqueles que se levantaram contra, que se constituíram infiéis ou uma ameaça para Deus e o seu povo. Terminaram como malditos. Versículo 18, terminando. Vamos ler juntos? A última nota do narrador ou autor de 2 Samuel, leiamos. Ora, Absalão levantaram para si uma coluna, está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama organização. Ora, diz o texto que Absalão
quando vivia ainda, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, dizendo a si mesmo: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. O importante aqui, interessante lembrar que Absalão tinha filhos. Segundo Samuel, 14:27, é nos dito que ele tinha 3 filhos e uma filha. Lembra? O nome da filha, lembra? Ele dá o nome de Tamar, lembra? Só que a essa altura, os 4 filhos, e principalmente os 3, né, que eram reis, os 3 homens, já haviam morrido. Lembra que o que um homem faz, a família paga. O que um homem faz como representante da família, ele paga. Não é poucas vezes que nós vemos na Bíblia famílias recebendo o castigo que vem sobre o líder, sobre o cabeça dela. Para mostrar a nós que você, como chefe da casa, o que você fizer, essa família vai sofrer. Isso aqui é uma bênção, viu? Não pensa que isso aqui é maldade de Deus. Isso aqui é uma bênção, sabe por quê? Porque está lembrando para mim e para você o seguinte: Senhor, dai-me graça de andar no teu caminho para que a minha família não sofra. Dai-me graça de andar na tua vontade, me ajuda. Me faz temer o pecado para que a minha família não tenha que pagar por um erro meu. Porque quando nós falhamos, irmãos, todas as pessoas ao nosso redor sofrem junto. Não é só você, é todo mundo. Todo mundo vai sofrer junto. Então, se você ama a Deus e ama o próximo, fuja do pecado. Corra do pecado. Porque Deus cobra o pecado na alma da pessoa pecadora, vendo seus familiares também sofrerem. Os filhos de Absalão estavam todos mortos nessa altura. Ele diz aqui: eu não tenho filhos, então farei um monumento em meu próprio nome. A Bíblia diz que todo aquele que se exalta será humilhado, né? Nós vimos hoje de manhã o contrário. João Batista se humilhou, foi exaltado, lembra? Importa que ele cresça, que eu diminua. Aí Jesus diz dele: do nascido de mulher, ninguém é maior que João. Foi exaltado o que se humilhou. Mas o que se exalta foi humilhado. Interessante, não? Novo Testamento, Velho Testamento, a mesma máxima. Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mas eu termino aqui com 2 aplicações. A primeira fala sobre filhos e pais. Há um mandamento que diz, nós citamos ele aqui: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Israel, irmãos, há até hoje um lugar e um túmulo erigido nesse lugar que cresce, que é o túmulo de Absalão. Lá em Israel, em Jerusalém, há um lugar que cresce, que é o túmulo de Absalão. E os pais israelitas, os judeus, eles costumam levar seus filhos para visitarem o túmulo, o suposto túmulo ali de Absalão, para lembrar-lhes o que acontece com filhos desobedientes. Para lembrar-lhes qual é o fim dos filhos rebeldes. E nós estamos sendo lembrados aqui, qual é o fim dos filhos rebeldes. Dos filhos que não ouvem os seus pais, mas ainda mais, que não ouvem o Senhor que os ordenou a ouvirem os seus pais. Porque a desobediência aos pais é uma desobediência antes e final ao Deus dos pais. E lembre-se, por mais duro que isso seja, o filho desobediente está debaixo da maldição de Deus. Nós vemos aqui um filho rebelde amaldiçoado por Deus, com um fim terrível. Você pode estar falando assim agora: pastor, o meu filho se desviou. O meu filho não ouve mais o Senhor Jesus. Eu te conduzo, irmão, a rogar pelo teu filho e admoestá-lo, até quando Deus permitir que você faça isso. Admoeste-o. Fale dessas coisas para ele. Mesmo ele depois de grande, fale dessas coisas. Filho, você está em risco, sua vida pode se desgraçar a qualquer momento, porque se você está longe do Senhor, você está rebelde ao rei, a ira do rei pode vir sobre você. Essa é a maior prova de amor que você pode dar ao seu filho, afastado. É orar por ele e lembrá-lo do perigo que ele corre, para que ele se refugie em Cristo Jesus. Não esqueça disso. E vocês, filhos, que estão aqui, jovens filhos, que estão ainda debaixo da autoridade dos seus pais,
Honrem seus pais, porque Deus quer assim. Não é porque seus pais são perfeitos, não. Nem eles são, nem vocês são. Nem eles, nem vocês. Mas porque Deus ordenou assim. Porque isso é agradável diante de Deus. Não pense que não obedecendo seus pais, vocês ou qualquer outro escaparão de Deus. Deus quer o bem de vocês, não o mal. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele fará que o ímpio pereça. O temor do Senhor, jovens filhos, é o princípio da sabedoria. Você quer viver uma vida feliz, Bárbara? Alice? Rebeca? André? Vocês querem ter uma vida feliz? Obedeçam aos seus pais em Cristo. E vocês terão uma vida feliz, guardadas pelo próprio Cristo, que lhes ordenou isso porque vos ama. Não façam o contrário. Não façam o contrário. Juventude não é uma desculpa para pecar-se e também não é uma desculpa para receber a vara de Deus. Então, jovens, temam ao Senhor. Confiem nele. Se submetam a ele. E vocês terão uma vida guardadas por ele. Uma vida bem-aventurada. Eu termino dizendo que, por outro lado, que os homens que se deixam e os filhos que se deixam advertir e reconhecem a necessidade de se renderem a Cristo, arrependidos dos seus pecados, esses têm vida e paz. É uma promessa certa. Agora, pois, ó homens, ó irmãos que estão aqui hoje servindo a Deus e prestando culto a Ele aqui em Caraí, deixai-vos advertir. Irmãos, sirvam ao Senhor com alegria. Alegre-se nele com temor e tremor. Beijem o Filho. Se arrependam dos seus pecados diante do Filho. Ele é poderoso para perdoar. Ele é bondoso para dar a sua graça. E assim fazendo, vocês não perecerão no caminho. Porque dentro em pouco, a ira do Filho se acenderá. Bem-aventurado você será, meu irmão, se refugiando neste Filho e Rei bendito. Que Deus nos abençoe. Amém.